Olá, começaremos agora nossa videoaula de número 2 do módulo A. Nesta videoaula, trataremos um pouco sobre o interpretador de comandos IDLE, instalado na aula anterior. Falaremos também sobre os operadores matemáticos e booleanos presentes na linguagem Python. Falaremos sobre variáveis e tipos de objetos. O operador mais comum utilizado na linguagem é o operador de atribuição, representado pelo sinal igual. Este operador tem a função de atribuir um valor a uma variável, na maioria das vezes. Outros operadores muito utilizados são os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e o operador que retorna o resto de uma divisão, que seria o porcentagem. Outros operadores interessantes são os operadores booleanos, utilizados para efetuar comparações de igualdade, onde eu comparo se um valor é igual ao outro. Operadores que verificam se um valor é diferente do outro. Operadores que verificam se um valor é maior do que o outro e se um valor é menor do que o outro. Começaremos agora a trabalhar com o nosso interpretador de comandos, onde utilizaremos ele como uma calculadora simples, aplicando os operadores matemáticos e booleanos vistos anteriormente. Primeiramente, abra o seu interpretador de comandos IDLE. Possivelmente ele vai estar no botão iniciar todos os programas. Python 2.7 IDLE Python GUI. Ao clicar no aplicativo, o mesmo será inicializado. Quando nós abrimos o nosso interpretador de comandos, ele já cai na tela esperando que o programador execute algum comando para o mesmo interpretar para você e gerar a resposta. Faremos aqui o seguinte: compararemos o valor 10 com o valor 5. Podem perceber que eu inseri o valor 10, o sinal de igualdade e o valor 5. Automaticamente, o nosso interpretador de comandos falou que é falso, falou que o 10 não é igual ao 5. Vamos utilizar agora o operador de diferente. Então, 10 é diferente de 5? Ele respondeu que true, que sim. Poderíamos também falar se o 10 é maior do que 5. Ele respondeu que sim, que o 10 é maior do que 5. Podemos efetuar também contas, como por exemplo, 10 mais 5. Ele já retorna para nós o valor 15. Ou, por exemplo, 3, porcentagem 2, Enter. Ele retornou 1. Ele retornou o resto de uma divisão inteira, onde 3 dividido por 2, o resto da divisão será 1. Então, desta forma, podemos trabalhar com o interpretador de comandos do Python como uma calculadora, onde podemos efetuar vários tipos de conta, de adição, subtração, divisão, multiplicação e assim por diante. Basta inserir os valores, como por exemplo, 20 menos 15. Ele já retornou a resposta, nos informando que o valor é 5. Ou poderemos mesclar isso daí, como 20 menos 15 é igual a 5?
Ele respondeu true. 20 menos 15 é igual a 5. Além de podermos trabalhar com o interpretador de comandos como uma calculadora simples, podemos melhorar o seu uso utilizando variáveis e tipos de objeto. Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Isso faz com que, ao se atribuir um valor a uma variável, esta variável passa automaticamente a representar o mesmo tipo de informação do objeto associado. Um exemplo seria o quê? Uma variável denominada A, onde foi atribuído o valor 10 para a mesma. Automaticamente, a variável A passa a representar objetos do tipo inteiro. Os principais tipos de objetos existentes em Python são os integers, ou inteiros, floats, que são números reais, strings, que são objetos que representam textos, listas, tuplas e dicionários, as quais veremos com maiores detalhes nas próximas aulas. Para trabalharmos com as variáveis no interpretador de comandos, é simples, basta escrever o nome da variável, por exemplo, A, e atribuir um valor para a mesma, é igual a 10. B é igual a 20. Agora, toda operação que nós quisermos fazer, podemos utilizar as duas variáveis criadas no interpretador de comandos, como por exemplo, A mais B. Ele respondeu que A mais B é 30, pois para a variável A está associado o valor 10, para a variável B está associado o valor 20. Podemos criar uma outra variável agora, chamada V1, a qual atribuiremos o valor 3. Criaremos uma variável chamada R e atribuiremos para ela o valor de V1, porcentagem 2. Esta operação realiza a divisão do valor contido em V1 por 2. Pega o resto dessa divisão e atribui para a variável R. Para vermos o conteúdo que está armazenado na variável R, basta escrever o nome da variável e apertar Enter. Ele mostrará o valor contido na mesma. Para variáveis do tipo texto, por exemplo, criarei uma variável denominada str1 e atribuirei para ela o texto aula de Python. str1, Enter. Ele mostrou o conteúdo da variável str1. Agora, criarei uma outra variável, str2, e atribuirei para ela o valor você. Enter. Digitarei str2. Podem perceber que o valor que foi exibido pela variável str2 não é igual ao valor que você inseriu na variável str2. Por que isto? O Python utiliza uma forma peculiar própria da linguagem para armazenar textos. Então, na maioria dos textos que tiverem caracteres não convencionais ou acentos, a forma que o texto vai ser armazenado será diferente, mas o valor contido nela é o mesmo texto que você inseriu. Para vermos que isto realmente é verdade, basta utilizar o comando print. Existe um comando
denominado print na linguagem Python, que exibe o conteúdo de uma variável ou um texto. Para que serve esse comando print? Ele exibe na tela um texto que você passar para a função entre os parênteses. Por exemplo, vou passar para a função print a variável vr, a variável str2. Fecha parênteses, enter. Podem perceber que ela exibiu na tela o texto você. Então, com isto, vocês podem perceber que a variável str2 armazenou perfeitamente o texto atribuído para a mesma. Outra coisa interessante na linguagem é identificar que tipo de objeto está associado a uma variável por meio do comando type. Este comando você deve passar a variável que você deseja verificar, como por exemplo a variável str2, entre parênteses, enter. Podem perceber que ele retornou o type str. Por quê? Porque o valor associado à variável str2 é um texto. Faremos a mesma coisa, type, com a variável v1, enter. Podem perceber que o tipo de objeto associado à variável v1 é o tipo de objeto int. Para vocês perceberem que essa linguagem é dinamicamente tipada, vamos atribuir para a variável v1 o valor texto, enter. Ao digitarmos type v1, podem perceber que o tipo de objeto associado a esta variável v1 foi alterado dinamicamente, passando a ser um tipo de objeto que trabalha com texto. Nas próximas aulas, trataremos mais sobre variáveis do tipo string e variáveis do tipo tupla, dicionário e lista. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.